Memphis Depay cogita sair do Corinthians depois da treta no vestiário da última partida. Memphis cogita deixar o timão. Informação publicada pelo portal RTI. Ainda não há confirmação nem do Corinthians, nem do staff do Memphis a respeito desse assunto. O que está rolando? O que há por trás dessa notícia? Na última quarta-feira, depois que o timão perdeu por 3-0 para o Barcelona, rolou um estresse forte no vestiário alvinegro. Discussão pesada entre Memphis Depay, Gustavo Henrique e outros jogadores. O Memphis saiu criticando a defesa, entre outras coisas, por não avançar nas linhas. Gustavo Henrique defendeu seus colegas, afirmando que o Memphis precisa ter um comportamento mais profissional, abusar menos da noite, se preocupar mais em ser atleta. Outros jogadores saíram em defesa do Gustavo Henrique contra o Memphis Depay. Cheguei a ouvir que o Memphis não é querido pelos jogadores do timão há bastante tempo. Essa informação não é a que eu tenho. Atleta que, exceto por essa discussão, tem boa relação com o restante do elenco. Cara que chega cedo, vai embora tarde, super profissional, apesar de fato ter vários outros compromissos extracampo que já causaram algum incômodo dentro do Parque São Jorge. Sobre a possibilidade dele ir embora, o contrato do Memphis no timão só se encerra em junho de 2026 e por aqui ele é super bem pago. São pelo menos 3 milhões de reais fixos e livres de impostos por mês. Se todas as metas forem batidas, os vencimentos do Memphis podem alcançar até 4 milhões e 700 mil reais, também sem impostos, toda a carga tributária ficando para o timão. Outra coisa, se o Memphis de fato cogitar ir embora, ele vai precisar pagar 5 milhões de euros de multa para o Corinthians pela quebra do vínculo. Isso está previsto no acordo entre os times. E se for para jogar em outro clube, aí haveria a necessidade de um pagamento de uma multa rescisória de 10 milhões de euros, embora dos 10 milhões, 5 milhões ficassem para o Memphis Depay. Então, na prática, para que o Memphis Depay deixe o Corinthians, há necessidade de um pagamento ao timão de 5 milhões de euros de multa, que hoje equivalem a mais ou menos 31 milhões de reais. Só para completar, em meio a esse clima quente, organizadas do Corinthians estiveram no centro de treinamento alvinegro nesse sábado e conversaram com os jogadores exigindo uma postura diferente do time no confronto contra o Santos. Os atletas admitiram que não foram bem nas duas partidas contra a Universidade Central e também no 3-0 contra o Barcelona. Vamos checar em campo como é que o Corinthians se comporta e os desdobramentos do resultado. Ramon Dias demitido? Memphis cogita ir embora mesmo? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. E vamos falar dessa semana pesada do Corinthians, essa semana que o Corinthians sofreu uma pressão terrível de parte de muita gente, torcedores, cúpula corintiana, mas tudo isso é resultado de um péssimo desempenho do Corinthians, que já acontece faz algum tempo. Por exemplo, o Corinthians enfrentou um time semi-amador na pré-Libertadores, que é a Universidade Central. O Corinthians sofreu para passar desse time. O Corinthians que tem um orçamento milionário, quase 27 milhões de reais sua folha salarial, quase 111 milhões de euros que custa o time do Corinthians, enfrentar a Universidade Central aí com um time, né, com pouco recurso, um clube que praticamente disputou a Libertadores pela primeira vez, praticamente tem dificuldade financeira. Então o Corinthians empatou lá na Venezuela e para ganhar de 3-2 na Neoquímica Arena foi aos 43 minutos que o Roberto, num oportunismo, acabou marcando os 3-2 pro Corinthians. E de lá pra cá o Corinthians tá desandando cada dia que passa. Ganhou do Mirassol nas quartas de finais do Paulistão, mas não apresentou um futebol convincente. Foi jogar na pré-Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. Levou uma surra, levou uma goleada de 3-0. Há uma pressão enorme, né, para que Augusto Melo demita aí o Ramon Dias e toda a sua comissão técnica. O RTI, né, soltou a informação que o Memphis Depay pode deixar o Corinthians, e Jorge Nicola trouxe essa informação, né? Então, muitos problemas. Por quê? Porque após o Corinthians ter perdido esse jogo lá, o tempo esquentou do vestiário. O Corinthians
Os jogadores acabaram aí discutindo, né? Não foi a coisa não foi mais séria porque chegou a turma do deixa disso. O Memphis estava muito irritado, muito nervoso, acabou cobrando a defesa do Corinthians, cobrou João Pedro troca para fazer mais as linhas avançadas. Gustavo Henrique não gostou, acabou aí nervoso também. E há uma informação que o Memphis pode até rescindir o contrato com o Corinthians, tendo em vista que hoje ele é um dos jogadores que mais ganha no Brasil. Dentro do seu contrato, né? Se ele atingir todas as metas como tem atingido, ele pode chegar a faturar aí quase 5 milhões mensais. E é muito dinheiro. E se o Memphis rescindir, tem que pagar uma multa pro Corinthians aí de 5 milhões de euros, corresponde a 31 milhões de reais. Se for jogar em outro clube, a multa chega a 10 milhões de euros. E Memphis acabou fazendo uma postagem de alguns vídeos, né? Acho que é mandando um recado pro torcedor, que muita gente acabou aí detonando o atleta, dizendo que tá gordo, fora de forma, né? E Memphis fez uma sequência de vídeos postando aí que ele tá bem demais fisicamente, né? Mas, sinceramente, tecnicamente o Memphis tá muito mal. Não só o Memphis, o time do Corinthians tá em baixa. Rodrigo Garro não tá jogando nada. Rodrigo Garro é outro jogador que depois que assumiu aí a camisa 8, não colocou mais o pé na bola. Mas parece que o Rodrigo Garro é o queridinho, né? Quase ninguém critica, quase ninguém, né? Detona o jogador, mas é o Memphis. Mas Rodrigo Garro também não se esquece. Não tá jogando nada. Ó, o jogo do Rodrigo Garro não aparece mais. E nós sabemos que ele tem bola. Por isso que a torcida cobra, né? E nesse sábado aí a torcida organizada do Timão esteve aí no centro de treinamento do Corinthians, acabou cobrando os jogadores veementemente, e os jogadores entenderam a cobrança e assumiram que eles não estão jogando nada. Então chegou o grande dia. É hoje. Hoje, a partir das 6h30, Corinthians e Santos pela semifinal do Paulistão, na Neoquímica Arena, pulsando com quase 50 mil torcedores. Então o time do Corinthians precisa de passar uma borracha no passado e começar a jogar a partir de hoje. Conseguir essa classificação diante do Santos, de Neymar, de Soteldo, de Guilherme, muitos jogadores bons, é melhor que o Barcelona, mas a gente tem que mostrar porque é o Corinthians, porque ressurge do nada, porque ressurge da cinza. É hoje, o Corinthians tem que vencer esse jogo e ir com muita moral para quarta-feira e reverter esses 3-0 do Barcelona de Guayaquil, que o Corinthians precisa passar aí pro grupo de fase. Então, quando todo mundo acha que a gente está morto, que o Corinthians está eliminado, aí chega o Corinthians e vai surpreender a todos que estão batendo com a língua do dente, dizendo que o Corinthians vai sair para o Santos na semifinal do Paulistão hoje e não classifica a quarta-feira diante do Barcelona de Guayaquil, porque não consegue reverter um resultado de 3-0. E a gente vai mostrar porque é Corinthians, que é Corinthians. Corinthians. E o jogador vai nos representar hoje, fazendo um jogo espetacular e, sobretudo, quarta-feira, fazendo um jogo muito perto da perfeição e passar por Barcelona de Guayaquil e conseguir essa classificação heróica. E aí, fiel, vocês também acreditam na classificação do Corinthians? Assim como eu acredito, tanto hoje no Paulistão, tanto quarta-feira na Copa Libertadores da América? Deixe seu comentário aqui no vídeo, deixe o seu like e também deixe sua inscrição. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.